Ela deve tirar só 10 nas provas dela. Ela tira de letra. Então, vamos lá. Nós estamos aqui também para aprender, né? Ninguém nasceu sabendo. Se a gente não souber, não tem problema. Então, vamos lá. Qual a primeira pergunta? Vamos deixar Yasmin em terceiro lugar, né? Vamos deixar Yasmin em terceiro. Ela é mais novinha, vamos deixar os mais, os mais, os jovens há mais tempo, né? Ela é jovem há menos tempo. Quem mais nós temos aí presente? Ah, o Ronaldo. Vamos começar com o Ronaldo. Qual é a primeira pergunta para o Ronaldo, por favor, querida? Deixa eu pegar aqui, pastor, só um minutinho. Tá. A primeira pergunta Eu vou pegar aqui. dê 3 definições citadas do que é discipulado com os respectivos textos bíblicos. Uhum. Então, as definições, graça e paz, irmãos, as definições são Amém. A autoridade delegada, Jesus delegou essa autoridade àqueles que nele crê, a ordem a ser cumprida e a promessa animadora. Estaria conosco Amém. todos os dias. E os textos, isso, exatamente, textos se encontram em Mateus 18 a 20 e Atos 2, 36. Amém. Beleza, Ronaldo, você captou bem, hein? Amém. Beleza, isso mesmo. Nós temos, então, uma ordem, autoridade delegada, Jesus foi dado nos céus na terra. Não é uma autoridade. Nós temos também uma ordem Pastor, a sua conexão tá travando. Não sei se o senhor está nos ouvindo. Já faz um tempinho que não estamos conseguindo ouvir nada que o senhor está falando. Puxa vida, será possível, rapaz? Agora está dando para te ouvir. Qualquer coisa, se o senhor puder fechar a câmera. Tá, eu vou repetir. Vou fechar então. Vou fechar aqui para ver se melhora, amados. Pior que eu já reclamei com a NET esse negócio, viu? Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo que o Ronaldo acertou em cima, né? Nós temos uma autoridade delegada, porque Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Então, é uma autoridade delegada. Mas nós temos também uma ordem a ser cumprida. Ele disse ide, quer dizer, é uma ordem, né? Então, ordem não se discute, se cumpre. E uma promessa animadora, porque ele disse que estaria conosco. E quando ele disse, eu estou convosco todos os dias, foi nesse contexto de fazer discípulos. Então, não existe nenhuma obra que garanta mais a presença de Jesus do que o fazer discípulos, né? Isso está no coração de Deus, porque fazer discípulos é produzir filhos segundo a imagem do nosso irmão mais velho, é formar Jesus no caráter dos discípulos. Por isso é a obra que Deus aprova e que ele garante a presença dele. Então, é muito importante sabermos isso. Às vezes a pessoa usa esse texto fora de contexto, né? A pessoa fica dormindo em casa. Não, Jesus falou que estaria comigo todos os dias. A pessoa fica dormindo em casa ou fazendo outra coisa que não seja isso, né? Não precisa, o diabo nem vai se preocupar com ele, nem precisa de Jesus estar presente, porque o diabo nem vai mexer com ele. O diabo diz, não, você faz o seguinte, não faça o que Deus mandou e eu não mexo com você. Você pode ficar assim e vamos fazer um acordo de cavaleiro. Eu não mexo com você e você não mexe comigo. Não faça discípulo, porque eu fico muito furioso se você cumprir a ordem de Jesus. Então, quando nós fazemos discípulo, nós estamos mexendo realmente nós estamos resgatando vidas das garras do diabo. Bom, 2, então, quem mais? Agora já chegaram os amados, né? Mas eles vão ficar para depois. Mas pode ser. Foi o Vitor, quem mais que foi sorteado aí? Foi o Vitor
a Camila, a Yasmin, Uhum. o Leandro e a Arlete. Tá. Você vai ter que sortear o trecho Leandro. Leandro, tá aí, Leandro? Eu acho que o Leandro não entrou. Vou sortear aqui mais uma pessoa. Tá, então a segunda vai para Arlete. Arlete, quais os textos bíblicos que melhor expressa a ordem de Jesus de fazer discípulos, querida? Qual o texto que mais fala sobre fazer discípulo na Bíblia? Se você tiver que definir qual seria o texto base de tudo. Aliás, O Mateus 28:19. Sim. Mateus 28:19 fala, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, tá certo. É verdade. Teria mais algum outro texto, além deste, que nós vimos na semana passada, além de Mateus 28? Ixi, pastor, eu não li tudo não, porque como eu estou fazendo um serviço aí fora, eu estudei isso aqui correndo. Bom, você fez exercício, você estudou correndo, como é que você consegue estudar correndo? Eu estudei correndo, Tá na bem. verdade, né? Eu Tá escutei bem. várias vezes, né, o vídeo que o senhor fez de noite e Tá bom. respondi correndo. Tá bem. Tá bom? Yasmin, minha querida irmãzinha, qual o principal objetivo do discipulado? Você está sem som, querida. Desculpa, perdão. Qual é a pergunta Sim, mesmo? querida, é 3. É qual o principal objetivo do discipulado? Fazer discípulos, trazê-los para debaixo da autoridade de Jesus. É a maior. Calma aí. É a maior prática de. Ai, gente, calma aí, perdão, me perdi toda Não, aqui. você está indo bem. A primeira coisa que você falou está certo. É trazer as pessoas para debaixo da autoridade de Jesus, né? Essa Isso. é a principal de todas. Trazer as pessoas para debaixo do governo de Deus, né? Do governo de Jesus. Isso. Tá. Teria mais alguma outra coisa? É a maior prática de multiplicar os discípulos, fazer, né, isso. E também de formar discípulos segundo o caráter de Jesus. Isso. Tá certo? Tá certo, tá bem. Tá bem. As duas definições mais importantes é essa que você deu, né? A gente falou várias coisas sobre o que é fazer discípulo, né? Aliás, o principal objetivo, nós diríamos, é trazer as pessoas para debaixo do governo de Deus, porque o homem, quando pecou, ele saiu de debaixo do governo. Quando vocês pensarem no homem, na obediência do homem, pense na parábola do filho pródigo. Quando aquele filho um dia saiu e foi embora, e disse, pai, dá-me a parte da herança que me pertence, que eu vou viver a minha própria vida, a minha própria história. Foi isso que Adão fez no Éden. Adão pediu a sua herança, aquele homem que saiu, aquele moço que saiu de casa, foi Adão. E todos nós saímos juntamente com Adão, porque nós estávamos em Adão, quando Adão um dia proclamou sua independência de Deus e resolveu viver a sua própria história. Né? E nós vimos o que, infelizmente, que história mais tenebrosa que Adão fez. Quando Deus disse assim, Adão, onde estás? Na verdade, ele é uma pergunta retórica, né? Para Deus. Lógico que Deus sabia onde ele estava, mas Deus está dizendo, Adão, onde estás? A pergunta ali, na verdade, é uma pergunta para reflexão dele. Aonde você está? Você agora é responsável por todo pranto, por toda lágrima, por todo luto, por toda desgraça da raça humana. Aonde você está, Adão? Onde você pôs a raça humana? Porque a história da raça humana deveria ser diferente. Então, essa é uma das melhores definições. Ele saiu de debaixo do governo de Deus, né? Aquele filho pródigo representa Adão e toda a raça humana, enquanto aquele pai amoroso representa o próprio Deus. Ele saiu de debaixo do governo de Deus
e foi viver a sua própria história. Então, discipular é trazer o homem para debaixo do governo de Deus novamente, né? E outra definição muito boa, queridos, é formar no homem o caráter de Jesus, restaurar no homem o caráter de Jesus, porque o propósito eterno de Deus é formar Jesus, é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Então, o discipulado coopera na restauração do caráter de Deus, de Jesus no homem. Amém. Tá bem, Yasmin. Muito bem, cadê o Vitor? Está aí o Vitor? Eis-me aqui, pastor. Tá. Então, para o Vitor, formamos um discípulo dando-lhe o quê? Cite as 3 coisas que nós temos que dar. É a mesma coisa de formar, de educar filhos, de formar filhos, né? Quais são as 3 coisas? 3 coisas: palavra, o exemplo e dando tempo. Comunhão, né? Ficando junto. Batata, é isso mesmo. Valeu. Formamos discípulos como formamos filhos, dando palavra de Deus. É muito importante isso. Eu não posso formar um discípulo dando minha palavra. Eu não posso formar um discípulo ensinando o que eu acho, o que eu penso. Eu só tenho autoridade de ensinar o que Jesus ensinou. Ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que você tem mandado. Então, eu tenho que dar palavra. Então, quem discipula precisa ter palavra de Deus, precisa comer a Bíblia, né? Aliás, quando a Bíblia fala, nesse texto de Deuteronômio 6, de 5 em diante, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e você intimará os teus filhos, e deles falarás, andando pelo caminho, deitando, levantando. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar para o discípulo é palavra de Deus, né? Não é palavra do homem, temos que dar a palavra de Deus. Mas não só dar a palavra de Deus, dá exemplo, porque nós formamos o discípulo. Alguém diz assim, que tudo que nós ensinamos, que não é pelo exemplo, na verdade a gente não está ensinando. Então é a mesma coisa nossos filhos, aquilo que a gente quer que nossos filhos vivam, o pai diz assim, filho, você tem que comer verdura, só que o pai não dá exemplo, só come carne, né? Filho, você não pode largar suas coisas jogadas na casa, mas o pai larga o sapato, larga a roupa em tudo quanto é lugar. Como é que ele vai ensinar esse filho se ele não dá exemplo? Então, é muito importante dar exemplo. E dar tempo, porque amar é sinônimo de tempo. Você amar uma pessoa, você precisa de tempo para amar uma pessoa. Você precisa investir tempo. Então, dá palavra, tempo e exemplo. Muito bem, Vitor. É isso aí. 5. Quem é o próximo? Então, pastor, temos a Camila e eu acho que a conexão do Leandro caiu, eu não estou vendo ele aqui. Eu sorteei também o Anderson. Ele entrou? Ele entrou, mas saiu. Acho que provavelmente a internet caiu dele está ruim. A internet dele está ruim. Então ficou no lugar dele o Anderson e falta a Camila. Tá. A Camila está aí para responder, para participar. Vitor? Oi, hoje pastor. O canal foi sorteado. Estou aqui, ó, com Oi, meu grudinho. Estou aqui. Posto aí, Camila. Que bom. Camila, quais as consequências desastrosas na vida da igreja quando não se faz discípulos? Eu respondi que a igreja ela não cresce em qualidade, né? Ela cresce em quantidade e a qualidade da igreja se perde, né? Eu acho que tem que ter discipulado, né? A gente tem que se preocupar com isso. Sim, é verdade, Camila. Você está certíssimo, é isso mesmo. Essa é a melhor resposta. Inclusive, a gente sempre compara o discipulado à educação que os pais dão ao filho. Quando alguém não discipula, é como o pai que não educa os filhos. Como é que esses filhos vão ficar? Vão viver, vão crescer marginalizados. E é isso que a gente vê hoje, muitos crentes dando mau exemplo, vivendo de qualquer jeito, marginalizados na fé, porque não teve um pai na fé Eu falei que cuidou dele. Então, é isso mesmo. Uma das principais coisas que a gente sente hoje na igreja é a falta de qualidade, né? A imaturidade, a falta de qualidade,
também, consequentemente, não cresce, porque uma pessoa doente não vai gerar filhos, né? Se gerar filho, vai ser um desastre espiritual. É isso José, mesmo, muito bem. Acaba criando crianças espirituais, né? Exatamente. Vocês lembram do exemplo que eu dei da onça, né? Discipular é tirar o couro da onça. É um outro exemplo. Vocês estão lembrados da onça, né? Estão lembrados? Falei do caçador. Então, você precisa, não basta caçar onça. Caçar onça é evangelizar. Você precisa tirar o couro da onça, né? É muito importante isso, amados. Discipular. Não basta gerar o filho. É preciso educar o filho. Isso está muito claro para nós, como família, não é? A gente sabe que tem que educar. Mas a igreja é um lugar de educação, da gente educar pessoas para a glória de Deus. A igreja tem que educar, a igreja tem um papel educativo. É lógico que nós vamos educar na fé, né? Ensinar a viver a fé. E por último, quem é o último aí? É o Leandro, já chegou? Entrou sim, pastor. Leandro, segura, Leandro, que essa é a sua sexta. O discipulado é a maneira prática de se estabelecer o que na vida do discípulo? Cite 4 aspectos estudados. Então, eu deixo essa para outro irmão, vou passar. É porque essa semana foi muito turbulenta, eu não consegui pegar nas respostas, estou atrasado mesmo. Infelizmente, eu vacilei nesse ponto, então... Eu cheguei, inclusive, atrasado, tomei aqui na correria. Eu sei. Até esfriar a cabeça. Até peço perdão, senhor, peço perdão aos irmãos, mas realmente a gente chegou na correria e tá meio complicado para mim hoje. Tá bem. Então você vai ficar para a semana que vem, tá bom? Tá bom. Semana que vem vai ser a última. Vai ser a última semana que nós vamos ter dessa classe aqui. Bom, então, quem outro que nós podemos sortear aí, minha irmã? Dos que faltaram? Oi, pastor, seria eu mesmo que ia falar. Você, então. Isso, é sujeição, formação, multiplicação, edificação e formar o caráter de Jesus na vida do discípulo. Sim, isso, tá certo. Beleza, tá bom, queridos. Eu queria, então, com isso a gente encerra, os irmãos já responderam. Vamos um pouquinho à frente, amados. Eu falei que a gente ia falar, até o pedido do Leandro, que nós aprofundássemos um pouquinho mais a questão do ministério profético, né? É para a gente fazer isso a tempo, mas eu acabei passando, tanta coisa, a gente acaba avançando e não falamos sobre o ministério profético. É muito interessante no Novo Testamento esse ministério, o exercício do ministério profético, né? Mas deixa eu falar uma coisa antes. Quando a gente fala de religião, é bom a gente entender isso, né? A gente compreender a religião no sentido literal da palavra e no sentido pejorativo. Ele tem 2 sentidos. O sentido literal da palavra, religião vem do verbo religar, não é? Religar. Na acepção da palavra, todos nós temos que ser religiosos. Aliás, a Bíblia diz que a lei foi feita para os irreligiosos, para aqueles que não têm religião, aqueles que não se importam de se conectar com Deus. Jesus, obviamente, é a perfeita religião, porque ele veio ao mundo religar os homens com Deus, reconectar o homem com Deus. Ele veio religar o homem, porque a comunhão havia sido quebrada, né? E se interpôs um abismo de pecado, inclusive o Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder ouvir, não poder operar, nem os ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado foi um abismo terrível que se colocou entre Deus e o homem. Jesus veio remover o pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus, de acordo com João 29, e tira o pecado do mundo. Ora, Jesus tirou o abismo que havia entre nós e Deus, que era o pecado. Então, nós fomos novamente reconectados com Deus. E a religião vem exatamente desse verbo, religar. Então, de forma que todos nós devemos, na acepção da palavra, ser religiosos. Por quê? Porque todos nós nos conectamos com Deus através do batismo, do arrependimento, da fé e do batismo,
nos conectamos com Deus e agora vivemos uma vida conectada com Deus, conectados com Deus. Uma vida religiosa, ou seja, uma vida religada. Lembrando que a religião vem do verbo religação, né? O verbo religar. Então, nós devemos ser religiosos mesmo. Agora, a religião... Então, Jesus é a perfeita religião. Tirou de Jesus, não é, amados? Quando a gente fala da religião no sentido pejorativo, eu gosto de uma frase, uma definição que um irmão, José Smith, um evangelista, ele era um evangelista americano, eu gostava muito de ler os livros dele, ele dizia assim, achei muito boa essa frase, define muito bem o que é religião e o que é religião no sentido agora pejorativo, humano, tá? No sentido negativo da palavra. Fulano então é religioso, a gente fala assim, é um religioso. Os fariseus, por exemplo, eram religiosos, mas, no entanto, eles passavam longe da vontade de Deus. Eles cumpriam a letra da lei, mas não cumpriam o espírito da lei. Embora eles tivessem toda uma religiosidade, todo aquele legalismo, um apego excessivo à letra, à lei, à legalidade, mas eles estavam longe de Deus, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e, no entanto, que era um PhD em teologia da sua época, e, no entanto, ele vivia perseguindo a igreja do Senhor. Quer dizer, não entendeu o cerne de toda a lei, de todas as escrituras, de todos os que é o próprio Jesus, né? Ele não conseguiu entender o farisaísmo, essas que era uma das religiões mais radicais e mais severas da época, não conseguiram cumprir com seu papel de revelar a vontade de Deus para o homem. Portanto, por isso Paulo fazia tudo aquilo, né? Então, existe o sentido literal da palavra, e no sentido literal, todos, na acepção da palavra, todos devemos ser religiosos. Agora, existe o sentido pejorativo e negativo da palavra, que aí a gente não gosta, você é um religioso. Ninguém gosta de ser chamado de um religioso. Agora, religioso na concepção católica católica e quando o católico diz assim, falando então é religioso, não é negativamente, você precisa entender o contexto. Está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa que se dedica a Deus, né? E na acepção da palavra, quando a gente diz fulano de tal é religioso, então essa pessoa é uma pessoa centrada em Deus, uma pessoa dedicada às coisas de Deus. É a mesma coisa dizer que é uma pessoa piedosa, né? Mas existe o sentido negativo da religião. Aí, por exemplo, o Caio Fábio era um homem muito usado por Deus, infelizmente ele caiu, e a gente, infelizmente, não foi mais referência para ninguém. Mas o Caio Fábio, antes de cair, ele era um modelo em termos de evangelista, muito usado por Deus, era tremendo, eu participei de algumas conferências dele, sensacional. Ele dizia assim, que a religião é a mãe de todas as perversidades. E você vê que muitas guerras surgiram a partir da religião. E esse Oswald Smith, ele dá uma definição muito interessante entre religião e salvação. Que a perfeita religião é o próprio Jesus. Ele diz assim, religião, se você quiser anotar isso, é bom. E não esqueça mais isso, que isso tem coisas que é bom a gente guardar. Religião é tudo que o homem faz para chegar até a Deus. Religião é tudo que o homem faz. Se o Anderson puder escrever aí, Anderson, por gentileza. Religião é tudo que o homem faz para chegar até a Deus. Então, isso é religião. Tudo que o homem faz para chegar até a Deus. Então, você vê que os homens fazem loucura, né? Por exemplo, os católicos anda de Minas Gerais até Aparecida a pé, sobe toda aquela escadaria esfolando o joelho a pé. Os hindus, por exemplo, os indianos, por exemplo, não comem a carne da vaca, veneram a barata, adoram o rato, tudo isso no nome de Deus, né? Tudo isso no nome de Deus, no nome da religião. Porque religião é a forma do homem chegar até o seu Deus, né? Então, religião é tudo que o homem faz para chegar até a Deus. Mas salvação, que é isso que nós temos que buscar, é tudo que Deus fez para chegar até o homem. Então, enquanto a religião é tudo que o homem faz para chegar até a Deus, salvação é tudo o que Deus fez para chegar até o homem. Então, nós não devemos fazer
nós devemos aceitar o plano perfeito de Deus. Amém? Então, salvação é tudo que Deus fez para chegar até o homem, através de Cristo, né? Logicamente. Então, nós devemos aceitar o que Deus fez, que é perfeito, e não procurarmos inventando, como Paulo diz assim, para que, porventura, tateando, vocês pudessem encontrar Deus. Então, tem muitos que estão tateando, cego, tateando por aí, tentando encontrar Deus. Mas Deus não está perdido. Quem está perdido é o homem, né? Então, eu sempre uso esse exemplo. Você vai para um país, hoje é mais fácil, tem uns aplicativos aí, é fácil. Mas digamos que, vamos esquecer do Waze, do Google Maps. Digamos que você chega num país que você nunca foi, por exemplo. E você chega num país lá, por exemplo, Israel foi para os Estados Unidos, há 2 anos atrás foi para os Estados Unidos. E o desafio dele, como ele queria aprender e exercitar o inglês, ele não queria ir para casa de ninguém. Mas filho, nós não temos amigos, irmãos lá, você vai para casa dos irmãos. Não quero ir para casa de ninguém. E ele foi lá, e imagina se eu fosse eu ia ficar atônito, né? Ele foi, alugou um carro já daqui, pegou um carro, foi visitar a igreja, a Bethel, a Bethel lá, né? Então ele foi para São Francisco, alugou um carro, andou 500 quilômetros, rodovia fora, até chegar lá na Bethel. Mas para ele foi muito bom. Eu falei, esse menino está virando um homem, viu? Porque precisa ter coragem mesmo para fazer uma coisa dessa. Mas, digamos, se eu chegasse lá, né, eu ainda sou bem matuto ainda. Eu nasci no sertão de Carnalbeira da Penha, ainda sou bem matuto. Então, digamos que eu não tinha coragem de ir para um lugar desse sem uma referência, sem alguém para ir me buscar. Aí eu chego no aeroporto e vou procurar alguém nos Estados Unidos. Vou procurar alguém, olha, eu moro em tal endereço, tal, eu vou procurar. Seria muito mais difícil eu procurar essa pessoa. Seria melhor eu dizer, olha, eu vou para o aeroporto e, pelo amor de Deus, você me pega no aeroporto e leva direto para a sua casa. Eu não vou ficar procurando onde você mora, não. Então, por quê? Porque é muito mais fácil eu ser encontrado do que eu encontrá-lo, né? Então, quem estava perdido não era Deus. Quem estava perdido éramos nós. Então, é muito mais fácil a gente aceitar o plano perfeito de Deus, que é Jesus, do que a gente procurar fazer alguma coisa para chegar até Deus. Porque era como eu chegar nos Estados Unidos e procurar uma pessoa nos 50 estados americanos, não sei, né, para onde eu vou, que aeroporto eu vou, né? Digamos, eu chego no aeroporto, mas tem 50 estados. Onde é que essa pessoa mora? Nos Estados Unidos. É muito grande, né? Acho que é o segundo país, talvez, mais populoso do mundo. Não é o segundo, não, porque tem a China e a Índia, né? Mas é o terceiro, digamos assim. Como é que eu vou achar alguém no meio daqueles milhões de pessoas, né? É muito complicado. Então, era mais fácil eu chegar no aeroporto inteligente e dizer, olha, por favor, venha me buscar, que eu estou perdido. Eu estou perdido nesse país, venha me buscar. Pois o homem tem que reconhecer que ele está perdido. Dizer, Deus, eu estou perdido, por favor. E é engraçado que Moisés, quando ele chega até Faraó, diz assim, o nosso Deus nos encontrou. Graças a Deus, nós estávamos perdidos, mas ele nos encontrou. Então, amados, religião é tudo que eu faço para chegar a Deus, mas salvação é tudo que Deus fez para chegar até a mim. Então, é bom que a gente entenda essa diferença, quando a gente fala no sentido pejorativo e no sentido estrito da palavra, no sentido literal da palavra, né? Literalmente, todos temos que ser religiosos, mas pejorativamente não. Porque nós vemos quantas desgraças a religião produziu na história. Você estudar a história da igreja, é uma história vergonhosa, uma história de tragédia, é uma história que dá nojo de ver o que o catolicismo fez, a Santa Inquisição, a venda de indulgência, quanto roubo, quanto estelionato, quanta morte, quanta desgraça a igreja causou na história da humanidade. É por isso que as pessoas têm aversão à religião. E fez tudo isso no nome de Deus. Ela matou, ela roubou, ela queimou gente viva, gente que amava e temia Deus. Agora, tudo isso, no nome de Deus ela fez isso, né? Então, por isso que eu acho que é muito apropriada essa definição que religião, no sentido humano, no sentido pejorativo, no sentido negativo, né?
é tudo que o homem faz para chegar a Deus, mas salvação é tudo que Deus fez para chegar até o homem. Você quer ver isso? Um texto que vai matar bem essa questão, que define bem isso, é João 6, 28 e 29. Eles perguntaram a Jesus, eles falaram o seguinte, perguntaram, Senhor, o que faremos para executarmos as obras de Deus? As obras, no plural. Jesus responde, a obra, no singular, de Deus é esta, que creais naquele a quem ele enviou. A obra de Deus não é fazer muita coisa, é só crer, receber o que está pronto. Não é você fazer, é você crer. Crer no que está pronto, crer na salvação, naquele que Deus enviou. Esta é a grande obra de Deus, crer em Jesus e viver para Ele, recebê-lo como Senhor, como dono de nossas vidas. Por isso que nós temos que pregar Jesus e nós temos que mostrar quem é Jesus. Jesus, sua vida e sua obra, ele tem que apresentar. Porque o plano perfeito de Deus tem um nome, é Jesus. Por isso que nós temos, Paulo diz, eu nada quis saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Então, nós temos que pregar Jesus a tempo e a fora de tempo. Aí a gente vê falar na religiosidade, na religiosidade, né? A gente vê falar sobre a religião. Por exemplo, quem foi que matou Jesus? A religião. Foram os religiosos que mataram Jesus. Por quê? Porque Jesus não coube na religiosidade dele, não coube na bitola deles, né? E os homens, assim, é uma coisa assim muito até cômica, é o homem, por exemplo, alguém que é doutor em divindade. Se ninguém consegue, quem é que consegue compreender Deus? E uma pessoa ser doutor em divindade é muita petulância, né? Pessoa ser doutor em divindade é muita petulância. Porque quem é que pode compreender Deus? Quem é que, né, a grandeza de Deus é uma petulância tão grande, o homem querer. A gente pode estudar Deus, obviamente, a teologia se aplica nisso, e a teologia é muito interessante. Mas, assim, o camarada que se diz doutor em divindade é muita petulância, porque por mais que a gente conheça, é um pingo d'água da grandeza de Deus, né? É um pingo d'água no oceano diante da grandeza de Deus, né? Diz que os cientistas achavam que, alguns anos atrás, que a ciência já tinha conseguido descobrir, mapear todo o universo, praticamente, tudo que havia no universo. Aí a ciência foi estudando um pouquinho mais, e a ciência chegou à conclusão que o universo deve ser 100 bilhões de vezes maior do que tudo que a ciência já descobriu. Agora, você pense que Jesus sustenta todo esse universo pela palavra do seu poder. Quem é esse Jesus? Para a gente conseguir ser doutor em divindade. Então, é muito difícil ser doutor em divindade, porque por mais que a gente conheça, é nada diante da grandeza desse Deus, né, amados? Agora, infelizmente, amados, é por isso que a gente tem que desconfiar da nossa religiosidade. A gente tem que falar como Jó, tem que dizer como Jó, né? Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Então, a gente precisa conhecer a Deus experimentalmente, a cada dia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Procurar conhecer Jesus. Não é conhecer uma religião, batista, assembleia, pentecostal, mas conhecer uma pessoa. Nós precisamos conhecer a Jesus a cada dia. Amém, queridos? Não sei se vocês conseguiram entender essa diferença que eu estou falando entre o sentido literal da palavra e o sentido pejorativo, negativo da palavra, né? O sentido negativo da palavra aí é a religião, porque às vezes confunde um pouco, né? Então, tudo que religião depende do contexto que você está falando, né? Porque negativamente é muito acertada essa frase. A religião é a mãe de todas as perversidades, porque ela produziu muita tragédia, ela derramou muito sangue em nome de Deus. Por exemplo, o islamismo, que é digamos assim, que mais se opõe ao cristianismo, né? Mata e destrói as pessoas, né? Tudo em nome de uma religião também. Tudo, as grandes guerras surgiram, tudo
através da religião. Nós estávamos estudando sobre o fariseu e o publicano, onde mais se discrimina, muitas vezes, o povo religioso é o que mais se divide e que mais discrimina as pessoas. E não deveria ser assim, não é, amados? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, realmente, que nós possamos buscar a salvação. Não buscar ser um religioso no sentido negativo, no sentido positivo, sim, que a gente precisa cada vez mais se conectar com o Senhor. Né? Aí, no sentido positivo da palavra, a gente precisa ser religioso. Mas no sentido pejorativo, que Deus nos livre, né? Que Deus nos livre de tentar fazer alguma coisa à nossa maneira, né? Para chegar até a Deus. Porque, por exemplo, Jesus fala que os judeus, eles tinham zelo de Deus, mas do jeito dele. O católico, ele tem zelo de Deus. Tem católico que tem mais a Deus do que muitos crentes. Só que ele faz as coisas do jeito dele. E a gente não pode fazer do nosso jeito. Nós temos que fazer do jeito dele. Foi o que Jesus disse: o que faremos para executar as obras de Deus? A obra de Deus, no singular, é esta: que creais naquele a quem ele enviou. Esta é a obra de Deus, crer naquele a quem ele enviou. Então eu creio que aí é interessante, né, amados, que eu vou abrir a câmera aqui, se complicar eu fecho de novo, tá? Eu estou com ela fechada por causa do sinal que não estava muito bom. É muito interessante, quando Jesus fala na parábola do bom samaritano, você viu como Jesus colocou ali a religião? Jesus deu um atestado de inocuidade para a religião. Jesus mostrou que a religião é uma droga, é um placebo, é uma droga sem efeito terapêutico, sem efeito clínico. Quando ele diz que desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E aí desceu um sacerdote, um levita, mas ele passou de largo. O homem continuava caído à beira da estrada, ali agonizando e morrendo. Jesus, então, mostra que toda a religiosidade dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, daqueles grupos, eram os três grupos principais religiosos, tudo aquilo passou longe da necessidade da humanidade. Não fora o paramédico do céu, que é o próprio Jesus, o bom samaritano, aquele homem, a humanidade continua caído à beira da estrada, sangrando e morrendo. Mas graças a Deus pelo bom samaritano, que um dia deixou tudo no céu e veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Então, por isso nós amamos a Jesus. Porque ele fez o que nós jamais poderíamos fazer. Ele nos achou caído, estávamos em estado... Ali, quando ele fala do estado do homem, ele mostra o homem no estado de coma. Ele mostra o homem agonizando. E Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que nós amamos tanto a Jesus, amados. Porque ele é o plano perfeito de Deus. Jesus, tudo que eu faço para chegar a Deus é religião, é uma tentativa que muitas vezes não dá em nada. Mas quando eu desisto de tentar fazer, é interessante que Moisés fala: o nosso Deus nos encontrou, por isso deixe-nos ir servi-lo no deserto, presta culto ao Senhor. Porque, na verdade, quem estava perdido não era Deus. Eu encontrei Deus, não era Deus que estava perdido? Não, era você, era eu. Éramos nós, que estávamos perdidos. Tá bem, amado? Não sei se eu esclareci ou compliquei mais a vida de vocês, a cabeça de vocês. Vocês entenderam a diferença? Então, quando alguém falar de religião, você entenda se ele está falando no sentido religioso, na acepção da palavra, no sentido pejorativo, né? Porque, infelizmente, a religião mata, a religião divide, a religião faz tanta coisa ruim, não é, amados? E ela está representada em muitas denominações, né, queridos? Então, por isso que a gente precisa se apegar ao que Deus fez, não ao que nós fazemos. As nossas obras, nesse sentido, é como diz Isaías 64:6, são como trapo imundo. As nossas lindas obras de justiça são como trapo imundo. Tudo que eu faço para agradar a Deus, na minha força, do meu jeito, é como trapo imundo, né? E trapo imundo na Bíblia eram os absorventes que as mulheres usavam. No passado era chamado de trapo imundo. Então, a gente fica, às vezes, querendo desfilar as nossas boas obras sem Jesus. Lógico que quando a gente se converte, aí é outra coisa, né? Aí nós fomos restaurados, nós somos criados para as boas obras. Aí é outra coisa. Bem, mas vamos então... desculpa, deixa eu tentar falar rapidamente sobre o ministério
profético que é muito interessante a gente compreender como é que ele funciona. O Leandro tinha falado para a gente trazer um pouquinho mais de luz só com relação a isso, né? No Novo Testamento, no Velho Testamento, interessante que o ministério profético, ele atuava junto com, a gente diz que era um triunvirato. Quer dizer, havia um trio, havia o profeta, o rei e o sacerdote. Os três trabalhavam junto. Por isso que era um triunvirato. Os três trabalhavam junto. O rei, o sacerdote e o profeta. Os três, eles tinham funções distintas, né? Cada um tinha a sua função. No Novo Testamento, o ministério profético trabalha numa parceria com 4 ministérios. São 5, né? Mas ele digamos assim, em termos de importância, diz que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, digamos, ele seria um segundo, mas ele trabalha sempre em conjunto com os outros ministérios, né? Ele não trabalha sozinho. Já no Velho Testamento, ele trabalhava num triunvirato, chamado triunvirato, esse trio que trabalhava, que estava sempre presente, sempre havia os três, em todos os reinados, sempre houveram os três, digamos assim, essas 3 personagens trabalhando junto, por isso que é chamado triunvirato, rei, sacerdote e o profeta. No Novo Testamento são 5, Efésios 4:11, que trabalham em conjunto, eles trabalham em conjunto, e cada um tem a sua função dentro de um contexto de edificação da igreja, cada um trabalha assim. A gente percebe, por exemplo, em Atos 11, que eles prediziam também o futuro. Em 2 situações, Ágabo profetizou o que iria acontecer, né? Ele profetizou o que iria acontecer. Por exemplo, ele disse que lá em Atos capítulo 11, no finalzinho do 11, ele profetizou que haveria uma grande fome sobre toda a terra. A igreja se mobilizou e mandou alimento, fez uma campanha de assistência para mandar alimento para Jerusalém, né? Porque eles se achavam devedores, porque o evangelho saiu de Jerusalém para toda a terra. Então a igreja se mobilizou de Antioquia e todas as igrejas. Paulo fez uma campanha por onde andava para mandar mantimento para a igreja de Jerusalém. Então ele profetizou que haveria essa fome. Então ele também prediz o futuro, mas ele atua muito dando direção para a igreja em termos de palavra. Por exemplo, ele entende o que Deus está falando e ele vai ensinar, ele vai pregar essa palavra, vai revelar através da pregação o que Deus quer para a igreja, qual a direção que Deus está dando para a igreja. Então ele discerne qual a vontade de Deus para a igreja e dá direção para a igreja, e ele expressa isso através da pregação também, tá? Então ele prediz, ele prega. Outro texto que fala sobre a predição é em Atos 21, quando Atos 21 ali, versos 7, 8, quando tem as filhas de Filipe, inclusive, que profetizavam, mas não profetizavam nesse contexto, ele diz que Paulo ele pega o cinto de Paulo e se enrola todinho, e diz assim, isso farão ao varão de quem essa cinta. Então ele também prediz o futuro, ele tem esse aspecto de predizer o que vai acontecer. Então, Ágabo está atuando também em Atos, capítulo 21, verso 10 e 11, tá? Também ele entra em ação. O outro texto que eu falei para vocês, nós vamos ver em Atos, tá? Porque Atos é muito interessante. O outro texto que eu citei, só para quem está anotando, é Atos, capítulo 11, no finalzinho do 11, no verso 27, tá? 27 ao 30. Também Ágabo profetiza ali que haveria a grande fome, tá? Agora, outra coisa interessante, em Atos 16, também o papel profético, olha que interessante, Atos capítulo 16, deixa eu ver ali, eu achei muito interessante essa, Atos 16. Silas, olha que interessante, diz que na igreja que havia em Antioquia, Atos 13, 1, diz assim, que na igreja que havia em Antioquia, havia profetas e doutores. Então, havia profetas e mestres. Havia. No plural, tá? Já havia aí. Então, o que mostra que a igreja precisa desses ministérios, né? Aí, é interessante que ele mostra também que Silas era um profeta, ó.
Vamos lá, eu vou achar o texto aqui, deixa eu ver. Atos, capítulo 16. Peraí. Vai citar que eles eram profetas, tá? Eu achei muito interessante essa. Atos 15, perdão, Atos 15, tá? Diz assim, 15, 32, Judas e Silas, que eram também profetas, Judas e... Mas eles não estão aqui profetizando, ele tem um papel diferente. Judas e Silas, eu estou lendo em Atos 15, 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, veja aqui, eles atuam, o ministério deles também é de consolar, aconselhar e fortalecer a igreja. Os irmãos percebem aqui que interessante? É muito interessante aqui. Você vê que eles tinham esse papel aqui também, tá? De fortalecer a igreja, não apenas de profetizar. Aqui, estes profetas, que a Bíblia cita que eram profetas, Judas e Silas, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tá certo? Então, eles têm uma certa... eles são mais, digamos assim, positivos na sua pregação. Os profetas do Velho Testamento, eles tinham muito a função de denúncia, de derrubar, por exemplo, o profeta Jeú fez uma cilada e matou todos os adoradores de Baal. Eles tinham um papel assim, de se contrapor a determinadas coisas. No Novo Testamento já não tem esse papel, porque as coisas foram restauradas e porque eles estão trabalhando em conjunto com outros ministérios. Então, já muda um pouco a configuração desse ministério profético, né? É muito interessante. Mas vocês podem ver, pega a chave bíblica, por exemplo, olha lá onde tem profetas, dá uma estudadinha. Só por curiosidade, eu achei interessante citar esses exemplos desse ministério profético. Leandro, você quer acrescentar alguma coisa para a gente virar a página aí? Opa. Desculpa, estou tendo dificuldade com a tela. Não, tudo bem, pode dar prosseguimento. Eu estou, inclusive, aqui fazendo alguma análise em cima do que o senhor está explicando, porque realmente é uma diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o Novo. Realmente, o profeta do Antigo Testamento ele tem aquela característica de trabalhar em prol da viúva, do órfão, do estrangeiro. Ele trabalha mais no aspecto de justiça social. E no Novo Testamento a gente vê o aspecto profético por um outro prisma, né, de forma bem mais diferente. Não que ele também não possa atuar nesse sentido, mas ele tem realmente um chamamento mais voltado realmente para um fortalecimento da comunidade, como também trazer luz a questões onde a igreja às vezes fica meio perdida, né, duvidosa sobre que decisão tomar. Então, eu só queria fazer uma pergunta até simples em cima disso. Então, o profeta no Novo Testamento, ele, quando vê a igreja sem uma determinada direção, e quando eu digo igreja, não estou dizendo necessariamente a igreja num país, estou dizendo uma igreja local. É um grupo de 10, 15, 20 irmãos. Quando esse grupo está meio que sem direção, essa pessoa, ela traz uma luz, ela traz uma clareza, e assim ela dá um suporte ao pastor, fazendo com que o pastor, por sua vez, encaminhe o rebanho para um determinado objetivo em comum, né? Sim. É verdade. Ele pode fazer, porque ele tem discernimento, inclusive ele tem o dom, normalmente ele tem o dom de discernimento, né? Ele tem o dom de revelação, ele tem o discernimento, então ele pode fazer isso. Mas quem faz isso também, por exemplo, é o apóstolo também. Tem um suporte apostólico, o apóstolo chega num lugar e ele põe as coisas em ordem. Por exemplo, Tito era um delegado apostólico, ele foi mandado lá para Creta para ordenar presbíteros e colocar em ordem as coisas que faltavam. E ele era um delegado apostólico. Então, eles trabalham em conjunto, o apóstolo e o profeta trabalham muito em conjunto
né? Inclusive, Paulo diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, ele estabelece também fundamentos junto com os apóstolos, né? E ele chega e vê uma situação, ele dá direção. É isso que Deus quer. Ele tem visão. Ele aconselha, como diz que ele ficou lá dando conselho, confortando, consolando e ensinando. Inclusive, o dom profético é para consolar, edificar e ensinar, inclusive. É diferente do Velho Testamento, que era mais repreender, né? Ele repreendia. Lógico que ele também trazia palavra de conforto, como Isaías foi e deu uma palavra a Ezequias, né? Deus manda voltar lá. Primeiro ele diz assim, põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Ele era assim, era muito enfático, muito direto. Mas depois Deus manda ele voltar e dar uma palavra para ele, e ele deu uma palavra de conforto e disse o que ele deveria fazer, né? E ele viveu mais 15 anos. Mas tem uma certa diferença no Novo Testamento. Tem uma diferença muito grande aí. A gente vê o ministério de Judas e Silas. Bom, tudo bem, amados. Vamos então prosseguir. Nosso assunto é discipulado, tá? E nós vamos fechar semana que vem falando sobre o reino de Deus, e com isso nós encerramos a nossa classe. Quando nós estamos falando então sobre discipulado, tá, amados? A ordem suprema de Jesus. Jesus não mandou fazer discipulado, mandou fazer discípulos, tá? E tem gente que faz discipulado e não faz discípulo, e não adianta nada, né? Quer dizer, ele tem um método, mas não forma ninguém, então não adianta nada. Jesus mandou fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É pegar uma pessoa mais nova na fé, trazer para perto e ensinar com a palavra, com o exemplo, e dando tempo para essa pessoa, formar nele o caráter de Jesus. Não é ensinar uma religiosidade, é ensinar a obedecer tudo o que Jesus mandou. Isso é fazer discípulos, né? Ou a terminologia é discipulado. Então, discipulado nada mais é do que trazer a pessoa, como bem lembrou Yasmin, para debaixo da disciplina do Senhor. Para viver debaixo de disciplina, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 5 em diante, que se alguém está sem disciplina, não é filho, é um bastardo. Todo filho de Deus precisa ter disciplina. O crente, ele é disciplinado. Ele tem uma vida ordenada por Deus. O reino chegou e o reino traz ordem na vida da pessoa. Então, discipular também é estabelecer o reino de Deus na vida da pessoa. E é o que nós vamos ver agora, tá bom? Discipulado. O discipulado é a aplicação do reino de Deus. Também outro ponto aí, tá? É a aplicação do reino de Deus na vida do discípulo. Ó, não há discipulado se não houver uma aplicação das verdades do reino de Deus e acompanhamento na vida do discípulo. Então, amados, não há discipulado se não houver aplicação das verdades do reino. Então, discipular é aplicar as verdades do reino. Então, por exemplo, cada verdade que nós temos sobre Jesus se torna um mandamento para nós. Então, por exemplo, eu entendi, o Leandro está me discipulando, ele mostra que Jesus é luz. Jesus é a luz do mundo. É uma verdade, Jesus é a luz do mundo. Essa verdade sobre Jesus tem um mandamento para mim. Já que eu sigo Jesus, ele é a luz do mundo, eu tenho que andar na luz. O que é andar na luz? É não andar com mentira, é não andar em pecado, é andar na verdade, é andar com transparência. Não é aquele crente, é aquele crente sem cera, é aquele crente sincero, ele é o que ele não esconde, ele não usa máscara. Andar na luz é não ter máscara, é não ter coisas escondidas, mas é colocar a minha dificuldade para o meu discipulado. Olha, eu estou com dificuldade, olha, eu estou sendo tentado, por favor me ajude, ore por mim, me dê uma palavra. Eu estou andando na luz, quando eu ir lá, é quando eu falo das minhas dificuldades. 1 João 7 diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando eu ando na luz, ou quando eu ando na verdade, quando eu ando em sinceridade, sem andar na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, discipular, amados, é estabelecer o reino de Deus na vida da pessoa. Não dá para se falar de reino, de prática de reino, sem discipulado. Porque o discipulado é exatamente para ensinar a pessoa a viver no reino. O cidadão do reino chama-se discípulo, certo? Chama-se discípula. É alguém que recebeu o governo de Deus em sua vida.
Quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, dizendo, todo o poder me foi dado. Vão e tragam as pessoas para debaixo dessa autoridade do meu governo. Então, uma pessoa que tem a vida desregrada, que vive de qualquer jeito, não tem parte com Deus. Porque quando o reino chega, amados, o reino vai me ensinar a amar minha esposa, a amar meus filhos, a ser um homem correto, a ser um homem honesto, vai mexer em todas as áreas da minha vida, tá certo? Vamos lá. Muitas vezes teremos que corrigir, alertar, disciplinar um irmão, certo? E quando necessário, fazer isso, estaremos ajudando. Do contrário, estaremos em falta com Deus, conosco mesmo e com o irmão. Não levaremos nosso discípulo ao crescimento se a gente não estabelecer o reino na vida dele. Porém, para assim proceder, nós temos que ter coragem. Discipular é um ato de coragem, como, por exemplo, educar um filho é um ato de coragem. Quando a gente tem que disciplinar um filho com vara, dói mais na gente do que nele. Eu muitas vezes tinha que chamar o Israel no canto e dava dó, viu? Quando eu tinha que entrar com ele no quarto, que eu falava com ele, mas obedecia, muitas vezes tinha que levar no quarto e a mãe ficava do lado de fora, tadinha, ali com o coração, sabe com o meu coração de mãe, né? Porque eu tinha que fazer a minha parte, de disciplinar para ele ser um homem na acepção da palavra. Tinha que corrigir, né? Tinha que... dói, mas a gente precisa ter coragem, né? Tem gente que fala assim, você não bater no meu filho quando eu estou com raiva? Ele fala, nunca discipline seu filho, corrija, quando você está com raiva. Você tem que fazer porque a Bíblia manda você fazer. Mas se passar raiva, eu não disciplino, eu não corrijo, eu não dou umas varadas nele, se passar raiva. Não é para fazer as coisas com raiva, fazer com amor. Então, por isso, precisa de coragem. Vai doer mais em mim do que nele, mas eu preciso dar umas boas varadas nele, para ele aprender que pecado dói, e o erro dói. Vai custar caro para ele. Então, quando nós corrigimos, e a Bíblia manda usar a vara, é porque ele precisa entender desde cedo que o pecado dói, o erro dói. E se ele não for corrigido, ele, não doeu, está tudo bem, eu posso continuar fazendo. Então, é preciso ter coragem, amados. A Bíblia diz que o reino se apodera pela força. Lucas 16 diz assim, a lei e os profetas duraram até João, desde então anuncia-se o reino de Deus, e todo homem, por violência, se apodera dele. Às vezes, para a gente ser cristão, crente na acepção da palavra, um discípulo, que é ser mais do que ser crente, a gente precisa ser violento conosco mesmo. Nós precisamos ser radicais conosco mesmo. É preciso cortar na carne. Então é preciso ter coragem, né, Marco, para falar a verdade. A gente precisa ter coragem de falar a verdade para a pessoa? Porque a mãe fala assim, é mesmo, irmão. Deixa assim, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não. Se o discípulo está errado, nós temos que dizer, querido, vem cá, vamos conversar. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque o meu papel como discipulador é formar nele o caráter de Jesus. Aí eu pergunto, Jesus comprava e não pagava? Jesus mentia? Jesus arrumava desculpa? Jesus vivia dessa maneira? Não. Então o discípulo não pode viver dessa maneira. E eu tenho que falar, eu tenho que ser claro com ele, eu tenho que ser honesto com ele. Amém, queridos? Então discipular é ferir o discípulo com a verdade. Aliás, anote o Salmo 141:5. Diz assim, fira-me o justo, será isso um favor. Repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não desprezará, não rejeitará. Salmo 141:5. Muito bom esse texto. Bom, é preciso de coragem, porque o reino de Deus se apodera pela força. O reino de Deus não é para covardes, é para pessoa corajosa. Mas sendo o que Deus quer, o discipulado, né? Ele nos capacitará para formar aqueles que têm nos confiado a nossa responsabilidade. Então, a igreja confia. Diz, Leandro, por favor, cuide de fulano tal. O pastor delega essa responsabilidade ao Leandro, ou ao Vitor, ou a qualquer um de vocês, Ronaldo, as mulheres, a Teca, você vai cuidar dessa irmã. Ela sabe que ela tem essa missão, de formar nela o caráter de Jesus. Porque a igreja é o lugar onde nós vamos aprender o caráter de Jesus. A igreja não é o clube da bênção, é a casa do oleiro, onde nós somos remodelados e conformados ao caráter de Jesus. Então, por isso que a igreja precisa discipular.
O discipulado está para a igreja como a educação de um filho está para uma família. Filhos mal educados vão fazer seus pais passarem vergonha, vão ser marginalizados. Crentes não discipulados são crentes que vão produzir vergonha para o evangelho. Então, precisamos discipular. O exemplo de um discipulador aplicando o reino de Deus na vida de seu discípulo é Paulo com seu filho na fé, Timóteo. Em suas cartas, ele nos dá várias orientações que Timóteo devia obedecer. Paulo diz para ele ser o padrão dos fiéis, lá em 1 Timóteo 4,12, né? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele aqui orienta o seu discípulo como deve ser. Então, por aí vai, amados. Então, isso tudo é discipulado, tá? Vocês, aqui eu não vou esgotar o assunto, que é um assunto muito vasto, muito extenso, né? Mas deixa-me falar aqui as características de um discípulo, tá? Quais são as características de um discípulo? O discípulo tem que ter algumas características. A primeira característica de um discípulo, assim, qual é a diferença entre um crente e um discípulo? Um crente crê em tudo que Jesus disse. Um discípulo crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que ele manda. Certo? Um crente, ele só crê. Mas um discípulo, ele crê e obedece. E faz o que Jesus manda. Isso é um discípulo. Isso é a diferença entre um crente e um discípulo. Por isso que Jesus diz, ensinando não a crer, ensinando a obedecer. Então, quando eu evangelizo, eu ensino a crer. Quando eu discipulo, eu ensino a obedecer. Entende? Essas duas. Jesus diz, e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15. Quem crê e for batizado, ali é um aspecto do evangelho. Mas a segunda parte é fazer discípulos, é ensinar a obedecer. Anote um outro texto aí, Atos 6,7. Diz assim, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. Discipular é ensinar a obedecer à fé. E quando eu creio, eu abraço a fé. Quando eu sou discipulado, eu vivo a fé. Eu pratico a fé. Eu obedeço a fé. Tem muita gente que diz que tem fé, mas não obedece a fé. Não obedece a fé que ele recebeu. Entende, amados? Então, o discipulado deve ser assim. Sempre o princípio é que o que tem um pouco mais de conhecimento e de vida, não é só conhecimento não, tá? Tem vida. Ele transmite a vida de Jesus para o outro. Sempre o que tem um pouco mais, ensina para o mais novo. O irmão mais velho ensina para o irmão mais novo. O que tem um pouco mais, ensina. Então, as mulheres discipulam as mulheres, as moças discipulam as moças, mulheres casadas podem discipular moças. Moça não pode discipular mulheres casadas, porque ela precisa ter experiência conjugal para ajudar a discípula. Então, normalmente, é assim. Os rapazes discipulam os rapazes, os jovens discipulam os jovens, os homens casados discipulam os homens casados, os casais discipulam os casais. Porque é sempre o princípio do que tem um pouco mais para repartir com o outro. E todos deverão ser discipuladores. Não é para um ou outro, é para todos vocês. Todos vocês devem ter discípulos. Vocês devem adotar discípulos. Amém? Fique de olho, pessoas que estão chegando na igreja. Peça para o seu discipulador, por favor, me dê alguém para discipular. E como é bom, isso faz a gente crescer muito, amados, na fé. Bom, vamos lá. Característica dos discípulos, tá? Primeira coisa, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amar Jesus sobre todas as coisas. Lucas 14, 26, 27. Diz, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, e não aborrecer pai e mãe, não amar mais a mim do que pai, do que mãe, do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, primeira característica do discípulo, ele é apaixonado por Jesus. Ele ama Jesus acima de todas as coisas. Quando fala Jesus, o coração treme. Todos vocês já passaram pela experiência, quando você conhece o seu amor, o amor da sua vida, falou o nome da pessoa, seu coração se comove, né? É o nome mais lindo que existe, é da pessoa que você ama, né? Então, Jesus tem que ser assim. Aliás, o livro de Cantares está lá no meio da Bíblia para lembrar como deve ser a temperatura do nosso relacionamento com Jesus. Então, amar a Jesus sobre todas as coisas. Mais do que pai, do que mãe, do que marido, do que mulher.
né? Ele é o nosso primeiro e o nosso maior e único amor de nossas vidas. Lucas 14, 26 e 27. Segunda característica, renúncia, renunciar a tudo que possui. Lucas 14, 33. Renunciar ao que possui. Isso quer dizer, aquilo não está, eu possuo, mas não sou possuído. Se for necessário abrir mão de tudo, eu abro mão. Por exemplo, eu vou ter que abrir mão de tudo para ir para Canalbeira da Penha. Ter que abrir mão da minha casa, do ministério em São Paulo, de tudo, dos amigos tão queridos que eu tenho há 40, 50 anos, eu vou ter que abrir mão, porque o Senhor me envia para lá. Então, nada tem que ser mais importante do que Jesus. Então, essa é a segunda característica do discípulo, é renunciar a tudo que possui. Quer dizer, nem sempre Jesus vai dizer, larga tudo e vai. Não, eu tenho como se não tivesse. Eu possuo, mas não sou possuído, porque tem gente que é possuído pelo que tem. Você tem, mas você precisa abrir mão por causa de Jesus. Você abre mão. Eu me lembro do Arthur Emmons, que era o meu segundo discipulador. Ele estava nos Estados Unidos muito bem. Ele estava, assim, tinha 5 carros na garagem, estava muito bem. A Meire, esposa, ele falou, ele não vai mais para o Brasil, ele não vai mais sair dos Estados Unidos, porque ele está muito bem, nunca esteve tão bem como agora. E ele andando na rua, o Espírito Santo falou, Arthur, eu quero você no Brasil. Ele chegou em casa, Meire, estamos voltando para o Brasil. Colocou a placa, nem vendeu os carros todos, veio embora para o Brasil, porque Deus o mandou como missionário para cá. Assim é uma pessoa que ama Jesus. Jesus falou, olha, eu tenho alguém para ser alcançado, lá naquela vila, lá na África. Eu quero que você vá para lá. Eu quero que você vá, no meu nome, ganhar aquelas vidas para mim. Ele disse, tá bom, Senhor, se essa é a tua vontade, eu vou. Então, amados, é renunciar a tudo que possui por causa dele. Amém? É ter como se não tivesse. É possuir e não ser possuído por nada. Terceira coisa, a prática da palavra. João 8:31. Praticar a palavra, tá? O discípulo é aquele que pratica a palavra. Ele disse, disse, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para dizer que eu sou um discípulo, uma discípula, eu preciso ter essas 5 características, tá, amados? Uma pessoa que pratica a palavra. Quando fala, olha, Jesus fala assim, amém, querido, Jesus falou, eu me submeto. Eu não vou discutir. Se Jesus falou, eu tenho que obedecer. Amém? 4º lugar, ele ama amor ao seu próximo. Amor ao próximo. Ele ama amar ao próximo, né? João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim, nisto todos conhecerão, 34, que vocês são meus discípulos, se vos amardes aos outros. Então, discípulo é aquele que ama. Quando você vê uma pessoa muito amável, uma pessoa que serve, você já diz, ali tem um discípulo de Jesus. Porque um discípulo é aquele que ama, aquele que serve. Quando você vê 2 pessoas que não se conheciam, mas começam a conversar e brota um amor profundo um pelo outro, você diz, ali tem discípulo. Porque o Espírito testifica que nós somos filhos do mesmo Pai. Então, amar uns aos outros, tá? Amar uns aos outros. Então, o discípulo é aquele que ama, porque esse foi o mandamento. Jesus falou, vocês vão ser conhecidos pelo amor. A bandeira sobre nós é o amor. O reino de Deus, ela tem uma bandeira, que é o amor. O reino de Deus tem uma lei que é viva como Deus quer. Ela tem um idioma, que é o louvor, e ela tem um rei, que é Jesus. Então, amados, a bandeira do reino é o amor. Lá em Cantares diz assim, e a sua bandeira sobre nós é o amor. Jesus diz, eu quero que vocês sejam conhecidos pelo amor com que vocês vão se amar. E amar, lógico que não é só de boca, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Né? Precisa provar que ama. Marisa, querido, como eu te amo. Ela fala, tá bom, meu querido, a pia está cheia de louça, vai lá lavar para mim, vai expressar esse amor, vai lá na pia. Essa é uma boa terapia, né? Então, a gente ama servindo, né? A gente não ama só de sentimento. A Bíblia diz, não ameis de boca e de palavra, mas em obra e em verdade. Amém? E por último, em 5º lugar,
dá muito fruto, dá fruto, tá? Se não dá fruto, não é discípulo. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Então você veja que existe aí estas características, essas 5 características de um discípulo, tá? Um discípulo tem essas características. Amado, Jesus não nos chamou para ser crente somente. Todos precisam ser crente, mas ser crente é muito pouco, porque ser crente é alguém que crê no que Jesus diz. Mas o que adianta só crer no que ele diz e não fazer o que ele manda? Não é? Amém? Muito bem. Você vai anotando as perguntas, daqui a pouco eu paro de falar e você pergunta. Bom, nós estudamos um pouquinho, né, amados? Nós estudamos um pouco sobre aquela questão dos níveis espirituais, né? Lógico que esse discípulo vai se tornar um discipulador, depois um líder de grupo. Então tem, na Bíblia também, quando ele fala assim, meus filhinhos, existem várias fases do discipulado. Por exemplo, o discípulo recém-convertido é um discípulo novo, meus filhinhos, né? Então tem fases diferentes no discipulado. Tem o discípulo recém-convertido, e existem algumas metas para o recém-convertido, né? O versículo é João 15:8, Yasmin. 15:8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, existe o recém-convertido, depois o discípulo em formação, já está sendo formado, e o discípulo pronto, tem 3 fases. O discípulo que está pronto para discipular, né? Vocês vão chegar aí, todos vocês, com o tempo, deveriam se tornar mestres. As mulheres mestras e os homens mestres. Tá bom, amados? Todos vocês precisam discipular. Discipulado é para todos. Todos. Agora, antes de eu discipular, eu tenho que ser discipulado. Tá certo? O pastor também precisa ser discipulado. Todos nós precisamos ser discipulados. Né? Tem gente que só quer discipular, ensinar todo mundo, mas ele não quer aprender com ninguém. Né? Aí é como o menino falou com o pai dele. O pai, ele era meio levado da breca, sempre aprontava, e o pai sempre chegava a vara no lombo dele. Aí um dia ele chorou, o pai corrigiu, ele chorou, enxugou os olhos. Falou, pai, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor. Pode fazer, filho. Toda vez que eu erro, o senhor me bate. E quando o senhor erra, quem é que bate no senhor, hein? Quem bate precisa apanhar também, porque afinal de contas a gente erra, né? Todos nós temos pontos cegos em nossas vidas. E os pastores, assim, quanto mais responsabilidade no reino, mais a gente precisa ser discipulado e corrigido, né? Então tem essas 3 fases, tá, do discipulado. Discípulo recém-convertido, esses 3 alvos. Recém-convertido, em formação, está sendo preparado para discipular, e o discípulo pronto para discipular. Pronto. Quando ele chegar nessa fase pronto para discipular, ele deve manter e aperfeiçoar o que ele já alcançou, né? Ele deve ter revelação da vocação dele, que ele foi chamado para fazer discípulos, né? Ele deve ter uma disciplina de oração e leitura da palavra, porque afinal de contas ele precisa ensinar para os outros. Ele precisa ler a palavra para aprender, para praticar e para ensinar. E ele vai buscar capacidade e graça para transmitir a palavra de Deus, né? Bom, tudo isso, mas nós temos materiais para cada fase do discipulado, tá bom? Muito bem. Então, vamos falar só sobre essa questão do discipulado. O discipulado envolve o discípulo e o discipulador, mas não vamos falar do discipulador, não. Depois os discipuladores de vocês, vão ministrar para vocês, tá? Vou falar agora só sobre as áreas do discipulado, tá? As áreas que o discipulado abrange. Você pode perguntar, Zé, quantas áreas o discipulado abrange em nossas vidas? Eu vou tirar uma foto depois e mandar para vocês, mas esse material todo eu vou preparar para vocês, tá? Eu estou preparando a apostila, ela é um pouco extensa, eu não consegui terminar ainda. Depois eu vou dar uma para cada um de vocês, tá? Aqueles irmãos que tiraram as notas, no mínimo 6 em média, nós vamos dar um certificado de conclusão desse tempo e vamos dar o material junto com vocês, para vocês, tá bom? Teve alguns irmãos que não quiseram ser avaliados, então aí os irmãos que não quiseram ser avaliados, né? Depois poderão ser avaliados ainda, mas teve alguns que falaram, eu não quero ser avaliado. E alguns irmãos entraram já no final da classe, vai ter uma nova classe daqui uns 3 meses aí, não sou eu que vou ministrar, talvez o Jadi ou um outro obreiro, aí o pessoal que pegou já no final dessa pode fazer desde o início, tá? E concluir. E os irmãos que
fizeram essa agora como experiência, pode fazer a próxima, mas já sendo avaliado, tá bom? Aí fica a seu critério. Bom, áreas de supervisão discipular. Quais são as áreas que a gente toca na vida de uma pessoa no discipulado? Queridos, a pergunta é, em quais áreas o pecado tocou em nossas vidas? Nós diríamos, em todas as áreas. O pecado afetou o homem em todas as áreas da sua vida. Então, o discipulado, que é o processo de desentortar o caráter do homem, vai tocar em quantas áreas da vida? Em todas as áreas da vida, do discípulo, né? Então, vamos exemplificar com o dedo da mão novamente. Faça uma mãozinha aí, coloca a sua mãozinha em cima do caderno e faz assim, os 5 dedinhos lá. E aí você coloca, ó. Então, são 5 áreas básicas, tá? Quantas áreas o discipulado deve tocar? Primeiro, coloque aí. Área devocional. O relacionamento com Deus, tá? Então, a área devocional. Esse dedinho aqui. O primeiro que vem de tudo. Primeiro tem relacionamento com Deus. Área devocional. Coloca lá no dedo desse polegar. Coloca lá. Área devocional. Que é o nosso relacionamento com Deus, tá? Relacionamento com Deus. Se quiser colocar aí, relacionamento com Deus. Depois, área familiar. Familiar. Representado por esse dedo aqui. Também é a segunda coisa mais importante. Estou falando por ordem de importância, tá? Área familiar. Depois, terceiro, área... familiar, desculpa. Eu vou colocar outra palavra, tá? Já que eu estou usando tudo com ao, devocional, eclesial, com K, tá? Eclesial, também pode ser com C, não tem problema. Eclesial, vem da palavra eclésia, igreja, né? Então é o que? O relacionamento com a igreja. Eclesial. Então, primeiro, devocional, relacionamento com Deus. Segundo, área eclesial, relacionamento com a igreja. Relacionamento eclesial. Depois, relacionamento, depois vem o terceiro. Relacionamento, não, desculpa, o terceiro, não, perdão. Então, devocional com Deus, eclesial, depois, não, oh meu Deus, perdão, eu estou ficando velho, viu, pessoal? Desculpa, perdão. Primeiro, relacionamento com Deus, devocional. Depois, familiar. Depois, eclesial. A terceira, eclesial. Desculpa, eu estou fazendo confusão. Chega terça-feira, assim, ou sexta-feira, aí a cabeça está meio cansada. Então, o terceiro, então, eclesial, tá? Esse dedinho aqui, do meio, eclesial. Depois, a outra, área social. Certo? Social, que é o nosso relacionamento com a sociedade. Nós trabalhamos, estudamos, envolve várias áreas, tá? Vai envolver, por exemplo, a disposição para trabalhar, pontualidade, submissão ao patrão, constância no emprego, testemunho de vida, responsabilidade do empregado e empregador, então, escola, estudo, faculdade, governo, economia, tudo isso é relacionamento, é o quarto que é social. E por último, quinto lugar, é relacionamento pessoal, tá? Relacionamento pessoal. Então, são 5 áreas, tá? Da vida, tá? Então, só recapitulando, devocional com Deus. Segundo, familiar, né? Ou conjugal ou familiar, tá? Terceiro, eclesial, relacionamento com a igreja. Quarto, relacionamento com a sociedade social. E quinto, relacionamento pessoal. Então, o discipulado visa essas 5 áreas da vida, tá? Então, eu estou discipulando uma pessoa, eu vou supervisionar a área da vida e ajudá-lo, não é só supervisionar e cobrar, mas é, sobretudo, ensinar como se vive a vida nessas 5 dimensões, tá? Quando nós falamos da área você diz, mas essa área pessoal, o que é isso? O relacionamento comigo mesmo, consigo mesmo, tá? Consigo próprio. Relacionamento conosco mesmo, a gente precisa estar bem conosco mesmo. Então, como? Por exemplo, a integridade, humildade, domínio, higiene, bons hábitos, modos e costumes, provações, sofrimento, altruísmo,
cuidado com o corpo, santidade, masculinidade, feminilidade, desenvolvimento da personalidade, amor próprio, fruto do espírito, exercício do corpo e da mente, iniciativa própria, vida de vitórias, assim por diante. Então, isso porque Deus quer que a gente vá bem em todas as áreas de nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Então, o discipulado, amados, não toca somente, não é só ensinar a pessoa a orar e jejuar, mas vai ensinar, por exemplo, a Bíblia fala que as mulheres, por exemplo, devem ensinar as mais novas a amarem os maridos, a amarem os filhos, a serem boas donas de casa. Esse é um discipulado que as mulheres mais maduras precisam fazer com as meninas que estão casando agora. Os homens precisam ensinar os maridos a amarem suas esposas. Eles estão amando as esposas, estão respeitando, estão tratando as esposas com carinho, com amor, né? Estão tratando bem as suas esposas, estão dando a devida honra às suas esposas, estão tendo tempo para suas esposas e filhos. Tudo isso é matéria de discipulado. Amém? Bom, já falei demais para o meu tamanho, eu encerro. Se tiver alguma pergunta, agora nós vamos ficar só nas perguntas, tá bom?